Quando eu falo de questões criminais aqui, eu sempre dou o exemplo para vocês de quem? El Salvador, do Bukele. E agora ele entrou em um acordo com o Trump, ou pelo menos está tentando entrar em acordo, de que imigrantes ilegais perigosos ou até mesmo americanos condenados possam ser transferidos para lá, para ficar na prisão de El Salvador. E a ideia é tão maravilhosa que até o Rubio, que fez essa negociação, ficou assim, meu Deus, que coisa maravilhosa você ajudar a gente dessa forma. E eles vão aceitar, né, se o acordo for realmente firmado, aceitar imigrantes ilegais perigosos de qualquer lugar do mundo. E não somente eu vou trazer essa notícia para vocês, como também eu quero mostrar para vocês como está a questão da prisão lá em El Salvador, como que o Bukele está trabalhando ou fazendo os prisioneiros trabalharem para o país. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Primeiro vamos com a notícia do acordo dos Estados Unidos e El Salvador. O que pode acontecer é que El Salvador oferece para receber criminosos violentos e o Rubio está fazendo um trabalho maravilhoso, não só nesta questão aí com El Salvador, mas também com questões também com países da América Latina, né? México, da Colômbia, enfim. El Salvador aceitou receber criminosos violentos de qualquer nacionalidade detidos nos Estados Unidos, incluindo cidadãos americanos. E aí o Rubio disse, nunca nenhum país fez uma oferta tão amigável, disse o Rubio, né? Estamos profundamente gratos, e aí ele precisa acordar ainda com o presidente Donald Trump sobre essa situação, mas a oferta foi muito bem aceita, segundo o Rubio. E aí o Rubio citou, em particular, as gangues latino-americanas, MS-13 de El Salvador e Trem de Araguá, eu sempre falo esse nome errado, mas é Araguá da Venezuela, que também operam nos Estados Unidos, sendo que alguns dos membros têm nacionalidade norte-americana, porque devem ter tirado a cidadania por lá. E aí são esse tipo de pessoas que eles estão mandando, né? Porque até então, pelo que eu entendi, os Estados Unidos ainda não decidiu se vai mandar para os países, né? Para esses países, para Venezuela, para os seus países de origem, esses latino-americanos perigosos. Por quê? Na cabeça de Donald Trump, essas pessoas podem ser soltas e aí tentar entrar nos Estados Unidos novamente. Então tá tendo uma série de questões de que ele está liberando os imigrantes ilegais para voltarem para seus países, alguns sim criminosos, mas os mais perigosos o Donald Trump está pensando em manter nos Estados Unidos, e agora chegou uma segunda opção, que é mandar para El Salvador. Eu acho que eles vão se dar muito bem lá, porque aqui, se vocês não viram como são as prisões em El Salvador, eles são muito bem disciplinados, eles criam disciplina por lá. E aqui talvez esses caras nem vão sofrer, né? Eu não sei se pode falar sofrer, né? É porque eles dormem, eles não têm mordomia, mas não são maltratados por lá, eles só não têm mordomias. Você vai comer sempre as mesmas coisas, você tem que seguir a regra direitinho, você dorme num chão onde só tem uma toalha, então não é? Isso são algumas das coisas que tem por lá. Mas eu vou mostrar já já um pouquinho mais da estrutura, né, da cadeia lá em El Salvador. E aí o Rubio também não deixou de elogiar o Bukele pela sua política contra a violência de gangues, que reduziu drasticamente as taxas de criminalidade em El Salvador. Todo mundo já sabe desta informação. E aí estamos dispostos a aceitar apenas criminosos condenados, incluindo cidadãos americanos condenados na nossa mega prisão, em troca de uma taxa. E aí aqui diz que o acordo ainda não foi firmado, precisa ser decidido por causa da questão de legalidade, né, da lei americana. Então eu fui lá no Twitter do Bukele ver as últimas informações, né? Aí tem várias imagens dele com o Rubio, uma conversa, papapá. E aí aqui eu coloquei algumas coisas interessantes pra gente falar, né? Aqui, ó, os Estados Unidos se comprometeu a ajudar El Salvador com as questões de energia nuclear. Então não é somente uma taxa, né? Os Estados Unidos vão entrar num acordo com El Salvador sobre algumas coisas, como pagamento de taxa, né? Para eles cuidarem lá cuidarem, eu falo cuidar porque está cuidando de certa forma dos bandidos mais perigosos do mundo,
que estão nos Estados Unidos e também a energia nuclear. E aqui ele explicou, eu vou até abrir essa matéria aqui para a gente ler, traduzir, né, que fica mais fácil, porque senão eu me enrolo aqui. E aí o que o Bukele explicou aqui, né? Oferecemos aos Estados Unidos da América a oportunidade de terceirizar parte de seu sistema prisional. Estamos dispostos a aceitar apenas criminosos condenados, incluindo norte-americanos, como eu falei para vocês, em nossa mega prisão. Esse é o nome, em troca de uma taxa. A taxa seria relativamente baixa para os Estados Unidos, mas significativa para nós, tornando todo o nosso sistema prisional sustentável. E aqui ele tem algumas fotos. O Bukele, ele está fazendo uma série de construções por lá, e aqui são as cadeias iluminadas. Olha só, né, bastante luz, porque aí se eles fugirem no meio da noite dá até para ver, né? Não tem como não ver. Aqui é a disciplina dessas pessoas, né? Elas têm horário para dormir, horário, eu acho que toda a cadeia tem, mas eles têm uma coisa padronizada de mão para trás, mão na cabeça, uma série de regras lá, bem rígidas. Aí tem um policiamento gigantesco dentro das cadeias. Eu vi vários vídeos sobre essa cadeia por lá, e teve alguns, inclusive, presos que disseram que eles precisam disso, eles precisam ser disciplinados, alguns estão gostando, inclusive. Aí, não somente isso, o que ele publicou aqui também? Aqui, aqui eu quero mostrar para vocês. Eu não vou colocar o áudio, porque o áudio tá em inglês, né? E eu não vou ficar traduzindo aqui para vocês, mas só para vocês verem. Aqui são os tipos de presos, a carinha deles, bonitinhos, né? Só para vocês verem. Gente, olha isso. Então são gangues perigosíssimas que estão por lá. Aqui é um documentário da CNN. E sabe o que eu quero mostrar para vocês, inclusive sobre essa questão da prisão? É que assim, tem esse bando de gente numa cadeia, e aí você precisa aproveitar o quê? A mão de obra, não é? Porque essas pessoas precisam pagar pela estadia na cadeia, porque pensa comigo, quem mantém essas pessoas na cadeia, né, pagando a água, pagando a luz, pagando a comida, a roupa, tudo que essas pessoas usam ou fazem, são as pessoas de bem com os impostos. Então, o governo pega os impostos pagos pelas pessoas e investe na infraestrutura para manter essas pessoas presas, certo? Quem está pagando? Você, eu, todo mundo. Então, eu achei maravilhoso a ideia de Bukele. Bukele fez o quê? Deixa eu mostrar para vocês. Bom, aí o Bukele fez esse post aqui, eu não lembro nem quando foi, acho que foi alguns dias atrás. Ele colocou assim, ó: 40% da população carcerária já está pagando sua dívida com a sociedade. Maravilha! Em troca, eles recebem uma pena mais curta e aprendem uma habilidade. Este programa não está disponível para Estu e Assá. Esses vão ficar de forma rígida lá, pagando suas penas. Eles nos ajudarão a construir estradas, hospitais, escolas, fabricarão nossos uniformes, móveis, cultivarão e colherão nossas plantações e ajudarão a limpar nossos rios. Porque assim, o cidadão de bem faz isso, né? Mas aí tem um monte de mão de obra vaga lá, sobrando, sem fazer nada, consumindo o dinheiro do imposto do consumidor. E aí o Bukele teve essa brilhante ideia. E aqui vou até dar um zoom aqui para a gente assistir melhor. Esta aqui é a fábrica onde os presos foram encaminhados para trabalhar. Vamos ver. Olha que maravilha! Quanta mão de obra! Assim, o que faz? Eles vão diminuir a pena deles e vão pagar o que eles fizeram para a sociedade. Porque esse pessoal aqui, não pode se enganar, que eles são criminosos, cometeram algum tipo de crime. Então, eles precisam pagar pela estadia deles lá, pelos impostos. Nós pagamos impostos, essas pessoas também precisam pagar imposto de alguma forma, no caso aqui, mão de obra, porque eles não vão receber, né? No caso, o Bukele disse que eles vão aprender uma função. Eu achei a ideia sensacional, só que, sabe como é, né? A galera da esquerda fala assim, que é isso? Você vai forçar as pessoas a trabalharem com isso? Isso é o quê? Trabalho escravo. Acredite se quiser. Cadê? Aqui, ó. Tem uns caras dizendo que é trabalho escravo. Isso seria a coisa mais simples de se fazer, mas parece que não tem vontade política para isso. O custo deles para o país é insustentável e eles não devolvem nada. Ao contrário, sai muito pior do que entraram. Pelo menos o exemplo do que dá certo tá aí, basta seguir.
Beleza, esse é um cara que disse, falou coisas boas, né? Aí vem Milton Leite comentou, como trabalham, hein? Na marra? Ué, mas, por exemplo, eu não gostaria de trabalhar. Eu vou porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Um monte de gente não gostaria de trabalhar, mas vai porque precisa ganhar dinheiro e pagar as contas. Essas pessoas estão lá, cometeram crimes, roubaram você não, no caso, né? O pessoal lá fizeram mal para as outras pessoas e tem gente achando ruim que eles vão trabalhar na marra. Mas o que é isso, gente? Eles cometeram um crime, eles não pensaram, olha, não vou tirar, sei lá, o pão de cada dia dessa pessoa, porque eles fazem roubos e cometem crimes. Ele falou que não são assassinos, nem tu, né? Mas são outras pessoas que cometem diversos tipos de crime e tem gente achando isso ruim. Aqui um exemplo, né? Quanto você acha que esses prisioneiros deveriam receber? E quem deveria obter o lucro dos bens que eles produzem? Os caras cometem crimes, eles roubam os cidadãos na rua, fazem várias atrocidades e o pessoal está preocupado com o lucro dos bens que eles produzem. Vai para o governo destinar para a população. É aí que vai o valor da produção deles, né? Porque afinal de contas são criminosos. Criminosos você trata como criminosos. O problema do brasileiro, e não só do brasileiro, pelo jeito em vários lugares do mundo, é que essas pessoas não veem criminosos como criminosos. O criminoso, ele atira em você, ele te rouba, ele mata as pessoas, eles cometem atrocidades e as pessoas ficam, bem, mas e o lucro que eles estão gerando? Vai para onde? Ué, a população no geral gera lucro, paga imposto. E vai para onde? Para o governo. Essas pessoas vão trabalhar, gerar lucro para o governo e vai destinar para as pessoas. Ele já falou. Tem uma galera, é melhor do que eles ficassem lá, sentados, vendo o dia passar. Ou quer dizer, o tempo lá não deve passar muito rápido. Eles estão produzindo, estão aprendendo alguma coisa e vai diminuir o tempo de cadeia deles. Maravilha! Tem coisa melhor, como tem gente que ainda acha ruim o negócio. Enquanto isso, tem um monte de gente que fica lá na cadeia, só consumindo, gastando, conversando, fazendo planos para o negócio ficar pior, né? E aí vai. Bom, segundo este homem aqui, isso né? O que ele escreveu? Ah, olha só, trabalho forçado disfarçado de reabilitação. Isso não é justiça, é uma cadeia moderna, onde prisões privadas e corporações lucram, enquanto os pobres e as minorias são presos por trabalho barato. Então, mas eles não são cidadãos normais, eles cometeram crimes. Entendeu a palavra crime? Sabe assim, uma pessoa que pega uma arma, aponta para a sua cabeça e se você não fizer o que ele quer, ele pode simplesmente acabar com a sua vida? É desse tipo que a gente está falando. Não só desse, deve ter os moderados também, né? Mas são criminosos. Eu fico impressionada como esse povo coloca essas pessoas que cometem crimes como minorias, desamparados e pobres. Só porque são pobres não podem ser pessoas ruins? Tem pessoas ruins, pobres e ricas. Tem homens ruins, tem mulheres ruins. Entendeu? Continuando aqui. E não se iluda, isso não vai parar em infratores não violentos. Uma vez que você normaliza isso, a rede se amplia. De repente, acusações de drogas de baixo nível, furtos em lojas ou multas não pagas colocam você em uma equipe de trabalho aprovada pelo governo. Enquanto isso, a reabilitação real... Qual é a habilitação real? Qual é? Ele só não colocou, né? A verdadeira reforma significa reeducação. Só que, né, os governos corruptos que estavam antes dele, e assim como a gente tem no Brasil, não trabalha para uma boa educação, uma boa saúde, tudo aquilo que a gente sabe que evita esse tipo de coisa, igualdade, não é? Eles fazem o quê? Colocam no bolsinho você que se ferre. E aí quem fica à mercê desses caras é a população. Salário justo e o fim do encarceramento com fins lucrativos não transforma a prisão em um negócio da era pós-escravidão e chamar de padre terra. Gente do céu, como pode existir pessoas neste nível?
E ainda bem tem pessoas sensatas aqui nos comentários que estão falando que sim, isso é um bom trabalho, que eles têm que pagar pelos crimes que eles cometeram, que trabalho forçado, meus amigos, né? Trabalho escravo é quando você tá lá, tipo, sabe, Mianmar? Quando você pega uma pessoa que ela tá livre, ela não cometeu nenhum crime nem nada, ela tá livre, você faz ela ficar no lugar ali e recebem pancadas, chibatadas, elas não comem, elas não dormem, elas não bebem, elas não têm direito nenhum. Eles têm direitos, é provavelmente horário de trabalho normal. Vai vir trabalhar, fica aqui no seu horário normal de trabalho, volta, come, toma banho, normal, como seres humanos normais, só que a diferença é que eles estão num lugar fechado. Ou vocês querem que tire essas pessoas da cadeia também, eles não podem ficar trancados depois do trabalho. Trabalho forçado, essa foi ótima, viu? Mas acontece, tem muita gente aí falando umas asneiras pela internet e é isso que a gente tem que ouvir. Agora, tenho certeza que se esse cara passar por alguma coisa que alguém passou por causa desses caras, ele ia mudar de opinião. Ah, ele ia, com certeza. Pessoas, né, que defendem esses caras provavelmente não sofreram nas mãos deles, né? Não passaram por alguma coisa muito horrível. E aí defende, com certeza. Mas se acontecer, né? Se ele dá de cara com alguém assim, me dá seu carro, me dá o seu celular, acho pouco ainda, né? Tem gente que anda com celular extra para dar para bandido. Já ouvi até pessoas sendo entrevistadas na rua e falar assim, não, eu ando com celular extra, aí se ele pedir eu dou. Mas aí se acontecer algo além só de roubar o celular, aí eu queria ver se ele era a favor. Enfim, o que vocês acham? Acho isso uma escravidão moderna ou não? Acha que está correto? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!